Queridos, eu tenho uma palavra hoje que Deus colocou no meu coração que... Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Que tem a ver com a nossa facilidade de desistir. Nós temos como ser humano que somos, limitados que somos, nós temos a tendência de desistir muito fácil. E eu pergunto para você nessa manhã, qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer coisa que se levante contra a sua jornada da vida, você tem a tendência de desistir. Porque o ser humano, por natureza, ele desiste muito fácil. Desiste de forma muito fácil. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre exatamente perseverar e continuar, porque grandes coisas estão por vir na nossa vida. Grandes coisas estão por vir. E esse é o tema do nosso devocional hoje de manhã. Grandes coisas estão por vir. Você ainda não viveu os seus melhores dias. Você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso creia, grandes coisas estão por vir. Agora, para você viver essas grandes coisas que estão por vir, você precisa continuar, você precisa perseverar e você precisa crer que Deus é bom e que Deus trabalha ao nosso favor todos os dias. Entenda, grandes coisas estão por vir, você vai viver além daquilo que você está vivendo hoje. Você vai viver além daquilo que de repente você planejou para a sua vida. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Grave isso, grandes coisas estão por vir. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 10. É uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, mas entenda, grandes coisas estão por vir. Preste atenção nesses versículos. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 10 diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Grave essa frase, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que estás dizendo isso? Sobre essa palavra vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam acabado de fazer. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo,
de agora em diante, você será pescador de homens. Grandes coisas estão por vir. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Entenda uma coisa. Esses pescadores, como Pedro, como João, como Tiago e outros tantos, eles não brincavam de ser pescadores. A vida deles dependia da pesca. A família, o sustento da família dependia da pesca. A pesca era o ramo, vamos dizer assim, a vida profissional mais ativa daquela época, da época de Jesus. As pessoas sobreviviam com a venda dos peixes. As pessoas sobreviviam com a pesca naquela época. E é interessante que, sobre uma ordem de Jesus, Pedro vai questionar dizendo que ele passou a noite inteira pescando. Imagine a frustração de Pedro e dos outros pescadores quando passaram a noite inteira pescando, e olha que eram homens experientes, eram pescadores experientes, e eles passaram a noite toda pescando e não pegaram um peixe sequer. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Agora imagine a frustração desses homens. Imagine a decepção desses homens voltarem para casa sem o seu sustento. Sabe, eu não sei o que te frustrou, eu não sei o que te decepcionou, eu não sei o que você viveu ou está vivendo, mas grave isso que eu vou dizer hoje. Hoje de manhã para você, grandes coisas estão por vir. Bom dia, Gu, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe, bom te ver por aqui. Grandes coisas estão por vir. Não importa o que você viveu, não importa a frustração que você de repente passou, a decepção que você passou, mas entenda, grandes coisas estão por vir na sua vida. Creia nisso. Você vai viver muito além daquilo que você está vivendo hoje. Aqueles pescadores não imaginavam o que estava para acontecer. Os pescadores não imaginavam, eles viram um homem dentro de um dos barcos, pregando, falando com a multidão. E de repente ele fala para aqueles pescadores, principalmente para Pedro, vá para o lugar mais fundo, vá onde as águas são mais profundas e lança as redes novamente. O que Jesus está dizendo para aqueles pescadores é o seguinte: agora vocês vão fazer de novo, mas existe uma diferença. Eu estou com vocês. Essa é a diferença. Jesus Cristo mandou aqueles pescadores, e principalmente Pedro, a entrarem no barco novamente, pararem de lavar as redes. Eles estavam ali lavando as redes. Imagine a decepção daqueles homens que passaram a noite toda pescando e não apanharam nenhum peixe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não apanharam nenhum peixe. Mas Jesus manda eles voltarem para o barco e ir para as águas mais profundas e lançar a rede novamente. Jesus estava dizendo para Pedro, que passou a noite toda sem pescar, para repetir o processo, para pescar novamente, para lançar as redes de novo. Só que existe uma diferença, Pedro. Agora eu estou indo com você. Pedro repetiu o processo da pesca, ele lançou as redes novamente, mas Jesus estava no barco. Ei, Jesus está pedindo para você continuar, só que agora ele vai com você. Jesus está pedindo para você fazer de novo, só que agora ele está com você. Então não desista, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer na minha vida e na sua vida, porque Deus se faz presente. Jesus está no mesmo barco que nós estamos. Nessa história que lemos, a gente vê praticamente 3 pescadores fracassados. Eu não sei, de repente você está com esse sentimento de fracasso e você pensa em desistir. De repente você está com esse sentimento de que não vai dar certo. Afinal de contas, passou a noite toda pescando e nem sequer pegou um peixe. Só que agora é diferente, agora Jesus está com você.
Agora Jesus está pedindo para você fazer de novo aquilo que você fazia antes, mas agora é com Ele. É com Ele. Nesta manhã, querido, nesta manhã de devocional, eu quero destacar algumas coisas que vão nos fazer viver grandes coisas em Deus. Eu quero trazer algumas lições muito práticas, básicas, para que eu e você possamos entender que grandes coisas estão para acontecer, grandes coisas estão para vir. Mas precisamos aprender como podemos viver essas grandes coisas em Jesus. Como é que eu posso desfrutar de dias melhores? Como é que eu posso acreditar que se eu jogar a rede de novo eu vou ter uma pesca maravilhosa? Primeira coisa, entenda uma coisa. Nunca abandone o barco. Primeira coisa que você precisa entender é que se você abandonar o barco, você não vai pescar de novo. Se você abandonar o barco, você não vai conseguir conquistar as grandes coisas que estão por vir. Então não abandone o barco, ou seja, não desista. Como eu falei, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei a intensidade daquilo que você está vivendo, mas uma coisa eu te aconselho: não abandone o barco. Continue remando, continue navegando, afinal de contas nós estamos no mar chamado vida e precisamos continuar navegando. Precisamos continuar dentro desse mar aberto chamado vida e continuar navegando, então não abandone o barco. Aqueles pescadores haviam deixado os barcos ali abandonados e já estavam lavando as suas redes. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Jesus olhou aqueles 2 barcos ali soltos, deixados ali por pescadores frustrados, por pescadores que passaram a noite toda pescando e não pegaram nenhum peixe. Aqueles 2 barcos estavam ali, abandonados. Sabe, muitos abandonam os barcos porque estão cansados de lutar. Muitos abandonam o barco porque já tentaram várias vezes e não pescaram nada, não conseguiram. Ei, queridos, não é tempo de abandonar o barco, é tempo de continuar. Não é tempo de deixar os barcos à margem, é tempo de ir para águas profundas. Águas profundas significa experiências profundas com Deus. Não abandone o barco. Continue firme. Entenda que esses barcos que de repente você quis abandonar, hoje Jesus está entrando nesse barco para lhe dar um novo começo, para lhe dar uma nova história, para fazer você voltar ao mar e continuar navegando. Continuar navegando. Não abandone o barco. É tempo de continuar. É tempo de continuar remando, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Então a primeira coisa para você conquistar essas grandes coisas, viver essas grandes coisas que Deus tem para a sua vida, nunca abandone o barco. Segunda coisa, acredite que ainda não é tempo de lavar as suas redes. Acredite que ainda não é tempo de lavar as redes, não é tempo de desistir. Não é tempo de guardar as redes, não. É tempo de continuar pescando. É tempo de relançar as redes. Nesse mesmo texto lemos o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando
a rede. Estavam desistindo. Estavam desistindo. Sabe, lavar as redes aqui significa exatamente isso. Eu não vou mais. Não quero mais. Já abandonei os barcos, agora estou lavando as redes e vou guardar essas redes porque a pesca foi um fracasso. Porque aquilo que eu tentei fazer eu não consegui, aquilo que eu tentei realizar não houve êxito. Queridos, não é tempo de lavar as redes. Porque agora Jesus está no seu barco e ele diz, não é tempo de lavar as redes, volta para águas profundas e lance as redes novamente. Faça de novo, só que agora eu estou junto com você. Grandes coisas estão por vir, porque eu estou no barco. Eu estou navegando com você. Volte e lance as redes. Não desista. Não desista. Eu sei que às vezes a gente está no mar revolto, às vezes estamos no mar com grandes tempestades, mas Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, não desista, continua. Eu estou no barco com você. Você vai repetir o processo, você vai fazer o que você precisa fazer. Só que agora existe uma diferença, eu estou com você. Eu estou com você. Lance as redes novamente. Bom dia, Teodora, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Amém, queridos? Terceira coisa, que é exatamente o que eu estou falando, que você precisa colocar na sua mente para continuar. Volte a lançar as redes, não desista. Volte a lançar as redes. O versículo 3 ao 5 de Lucas 5 que lemos, diz assim, que Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastassem um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre essa palavra, sobre essa ordem que tu estás dizendo, lançaremos as redes novamente. Ei! Comece a fazer as coisas agora sobre uma ordem de Deus. Comece a fazer as coisas agora sobre uma palavra que Deus te deu. Volte a lançar as redes, porque aquele que prometeu, aquele que falou, aquele que deu a ordem, ele é fiel. Ele é fiel. Lance as redes novamente sobre essa ordem, sobre essa palavra. É Jesus que está dizendo, continua. É Jesus que está dizendo, lance as redes novamente. Sabe, talvez você tenha feito as coisas na sua vida sem muita expectativa. Às vezes você agiu na sua vida sem esperança, porque você estava confiando em você, na sua capacidade, mas você às vezes esquece das suas limitações e das suas fraquezas. E quando você olha para as suas limitações e para as suas fraquezas, a sua humanidade, a tendência é diminuir a expectativa em relação à sua vida, a diminuir a esperança em relação a algo que você está fazendo e esperando. Mas entenda uma coisa, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. É Ele que está mandando lançar as redes novamente, é Ele que está mandando você voltar para águas profundas, é Ele que está mandando você continuar. Então aumente as suas expectativas, volte a ter esperança, porque aquele que prometeu é fiel e Ele está no barco. E nessa manhã Ele está dizendo, volte para as águas profundas e lance as redes novamente. Queridos, agora é diferente, Jesus está no barco.
Agora é diferente, existe uma palavra liberada. Existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Volte para o mar e continue navegando. Só que agora em águas profundas, ou seja, numa experiência mais profunda com Deus. Os versos diante, depois do que lemos, diz Lucas capítulo 5, versos agora 6 e 7. Quando fizeram isso, ou seja, quando voltaram para águas profundas e quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais para os outros companheiros que estavam em outros barcos, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. Eles obedeceram à ordem de Jesus. Eles voltaram para as águas profundas e eles lançaram a rede como Jesus mandou. Ei, para de questionar. Para de gerar os porquês. Para de tentar entender o que está acontecendo. Não, volta para o mar. Volta para o mar e lança as redes novamente. Existe uma palavra liberada. Existe uma palavra liberada. Lance as redes novamente. Se prepara, porque o que Deus tem para a sua vida é algo que você ainda não consegue mensurar, que você não consegue imaginar. O que Deus tem para a sua vida foge da sua racionalidade, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pode imaginar, pensar, tentar enxergar. Simplesmente volte para o mar, comece a navegar em águas profundas e tenha certeza que o que Deus tem para a sua vida vai muito mais além daquilo que você está vivendo hoje. Continue, volte a lançar as redes, volte a navegar em águas profundas, tenha um relacionamento mais profundo, mais íntimo, para viver experiências mais profundas e mais íntimas com Deus. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gabriele, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora de lavar as redes. Volte para o mar e lance as redes sobre uma palavra liberada de Jesus Cristo. E tenha certeza que você vai ter uma pesca maravilhosa, além da sua capacidade de pensar. Você vai ter que pedir ajuda para receber todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não abandone o barco. Não é hora para isso. Pare de lavar as redes e volte a lançá-las em Deus. Eu quero terminar esse devocional de hoje. Hoje foi um devocional um pouco mais rápido. Eu quero terminar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 até o 3, que diz o seguinte: guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasa. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Ei, continua no barco. Continua navegando, não se preocupa com as tempestades. Jesus está no barco, Jesus está liberando uma palavra de vitória, uma palavra de renovo. Coisas grandes estão por vir, mas continua no barco. Continua remando, continua navegando, porque grandes coisas estão por vir. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de lavar as redes, é hora de voltar para águas profundas e obedecer
a ordem que Jesus te dá nesta manhã, de lançar as redes novamente. Não tenha medo. Faça de novo o que precisa ser feito, mas entenda que agora Jesus está com você. Jesus está com você. Entenda isso. Entenda isso. Eu sei que você já tentou de várias vezes. Eu sei que você já tentou de várias formas. Eu sei que você, de repente, é uma pessoa experiente, como esses pescadores que eram pescadores experientes. Eu sei que você já deve ter passado a noite inteira tentando. Mas agora é diferente. Agora Jesus está liberando a palavra de vitória. Jesus está dizendo que está no barco com você. Jesus está te mandando a ir a águas profundas, ou seja, águas profundas significa relacionamentos intensos, mais profundos, experiências mais profundas com o Senhor. Vá para águas mais profundas e nessas águas profundas continue fazendo o que precisa ser feito, ou seja, lança novamente as redes e tenha certeza que você vai precisar de ajuda, como eles precisaram, tiveram que chamar as pessoas de outros barcos para ajudar. Se prepara, porque você vai precisar de ajuda para viver tudo aquilo que Deus tem para você. O que significa isso? O que você vai receber é tão grande que você vai precisar compartilhar. O que você vai receber é tão grande que você vai precisar dividir. As bênçãos não são só para nós. Elas devem e precisam ser compartilhadas. Continue. Continue firme que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Grandes coisas estão por vir. Quer viver essas grandes coisas? Não abandone o barco. Acredite que ainda não é tempo de lavar as redes e volte a lançar as redes no mar, porque grandes coisas estão por acontecer. Grandes coisas estão por vir. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia. Para que Deus possa realmente nos dar essa ordem de lançar as redes novamente. Sabe, queridos, do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Confie. Faça a sua parte, faça o que você precisa fazer. Afinal de contas, lançar a rede é nossa responsabilidade. Voltar a mares profundos é a nossa responsabilidade. Ou seja, obedecer a uma palavra liberada do Senhor é nossa parte. Agora, encher a rede de peixe é com o Senhor. Fazer o milagre acontecer é com o Senhor. Então lance as redes. Lance as redes confiando plenamente de que aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Presença essa que nos consola, que nos conforta, que nos corrige, que nos faz viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa estrutura. O Senhor contempla tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é soberano. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por essa presença. Obrigado pelo Teu grande amor que nos alcança todos os dias. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam, Senhor, a cada manhã. E elas são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer uma palavra que nos direciona, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Obrigado por reconhecer, Senhor, que nada somos sem a Tua presença. Precisamos, Senhor, do Senhor. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, nos capacita, nos dá mais da Tua graça.
para que possamos viver exatamente aquilo que o Senhor nos ensinou hoje através da palavra, que independente das circunstâncias que estamos vivendo, independente daquilo que estamos passando, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer. Por isso, Pai, acrescenta mais na nossa fé, nos fortaleça mais na Tua presença e que possamos estar atentos, Senhor, a todos os processos da vida, entendendo que grandes coisas estão chegando para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Grandes coisas estão por vir. Por isso, Pai, que possamos ter a coragem de não abandonar o barco, mas continuar firme, navegando em direção àquilo para qual fomos chamados, navegando em direção aos propósitos e planos que o Senhor tem para nós. Não nos faça, Senhor, abandonar o barco. Nos dê força e coragem para continuar. Nos faça acreditar, Senhor, que ainda existe uma pesca maravilhosa e não é tempo de lavar as redes, pelo contrário, é tempo de voltar para o barco e ir a rumos a águas profundas. Queremos um relacionamento mais profundo, queremos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a realmente continuar perseverando, continuar insistindo, continuar acreditando que grandes coisas estão por vir. Pai, nos faça lançar a rede novamente sobre essa palavra liberada, sobre a palavra lancem as redes, possamos de uma forma plena lançar as redes novamente. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar de uma forma clara e objetiva. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz continuar, Senhor. Nos faz continuar firmes, perseverantes naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoa. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família. Que eles possam viver um tempo novo, que eles possam viver um tempo extraordinário na tua presença. Que eles possam continuar dentro do barco, navegando esse mar da vida e tendo a certeza de que o Senhor está junto, liberando uma palavra de vitória, pedindo que lancem as redes novamente e que eles possam lançar as redes e serem cheios dos teus milagres. Pai, tira todo impedimento, toda incredulidade, todo medo, todo pensamento, que eles possam realmente viver uma vida plena na tua presença. Pai, os abençoe em tudo, onde eles colocarem as plantas dos pés, eles possam ser extremamente abençoados e que a tua presença seja uma presença notável. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelas tuas misericórdias. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Estenda a tua boa mão e abençoa a todos, Pai. Que essa palavra seja uma palavra de vida, uma palavra transformadora e que eles possam verdadeiramente continuar no barco, porque grandes coisas estão por vir na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É no teu nome, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.